E aí galera do Batalha, tudo bem com vocês? Hoje é Halloween, né? Dia das Bruxas. E nada melhor do que ele, que veio do além, para estrear o nosso novo quadro, O que Escrevi na Vida. Com vocês, Edgar Allan Poe. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina, agora morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse essas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Meu nome é Edgar Allan Poe. Nasci em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809 e morri de forma misteriosa no dia 7 de outubro de 1849 em Baltimore. Vou contar para vocês um pouco da minha história e alguns contos que escrevi na vida. Quando eu tinha 1 ano de idade, o meu pai, David Poe Jr., abandonou a mim e a minha mãe à própria sorte. O problema foi que quando completei 2 anos, minha mãe faleceu durante o parto da minha irmã mais nova. Naquela época, fomos adotados por um jovem casal, a senhora Frances e o senhor John, Allan, cujo adotei já o nome do meio. E naquela época, naqueles dias de infância, já vivia rodeado por livros. Morei um tempo em Londres, onde comecei os meus estudos, porém foi nos Estados Unidos que concluí eles. Em 1826, me inscrevi e fui aprovado na Universidade da Virgínia. Porém, estudei somente 1 ano lá. A universidade me expulsou devido à minha vida boêmia e o meu envolvimento com jogos de azar. E esses jogos de azar trouxeram problemas também na vida familiar. Eu e meu pai adotivo brigávamos e discutíamos sempre por causa disso. Então, eu decidi ter uma mudança radical. Me alistei no exército para me livrar do meu pai adotivo. Nesses 2 anos no exército, tive bastante tempo para escrever. E foi lá que escrevi meu primeiro poema publicado, chamado Tamerlane e Outros Poemas. Tinha 19 anos nessa época. Contarei para vocês agora um dos meus primeiros contos, chamado O Poço e o Pêndulo, que conta a história de um espanhol, a história se passa na Espanha, e ele acaba de ser julgado e condenado pela Inquisição por atos de bruxaria. Então ele é jogado num calabouço escuro, onde ele sofre torturas físicas, emocionais e psíquicas. Ele está numa sala completamente escura e não consegue enxergar nada, e então ele acaba adormecendo. Quando ele acorda, a sala está completamente iluminada e ele começa a ver vários desenhos de demônios pela parede. Só que ele está amarrado em uma cama, e em cima dele existe um pêndulo bem afiado que balança de um lado para o outro na altura do seu peito. Conforme o tempo vai passando, esse pêndulo vai sendo abaixado, e cada hora ele vai se aproximando mais do seu peito. Na cela onde ele se encontra, no calabouço, existem muitos ratos, e para a sorte dele, um dos ratos acaba roendo uma das cordas e soltando uma das mãos. E com essa mão livre, ele acaba se soltando antes que o pêndulo cortasse o peito dele. Mesmo assim, acaba até machucando um pouco. Quando ele se solta, ele observa, que os inquisitores, as pessoas que fizeram o julgamento dele, estão observando para ver o que acontece com o espanhol. Então, como ele conseguiu se livrar do pêndulo, os inquisitores começam a aquecer as paredes e o lugar fica insuportavelmente quente. Então ele percebe que na sala existe um poço e que se ele não aguentar o calor da sala, ele pode muito bem se jogar lá dentro. Só que aí, neste momento, um cavaleiro francês que lutava contra a Inquisição acaba entrando na cela e resgatando ele. Esse é um dos meus primeiros contos, O Poço e o Pêndulo. 2 anos depois que lancei meu primeiro poema, minha mãe adotiva acabou falecendo. Isso acabou aproximando novamente eu e meu pai adotivo. E naquela época acabei lançando meu segundo livro também. Com a aproximação com meu pai, ele deu uma força e eu acabei entrando novamente para a academia militar. Mas fiquei só 1 ano na academia militar porque, como eu era muito desobediente e não fazia o que me mandavam, eu fui expulso. Com a minha expulsão da academia militar, eu e meu pai adotivo tivemos uma briga terrível. E meu pai me repudiou até os seus últimos dias de vida, quando faleceu em 1934. Com a morte do meu pai, me mudei para Baltimore, onde fui morar com a minha tia, Mary Klein, e a sua filha, Virginia. Comecei a trabalhar no jornal local e escrever contos de ficção para esse jornal. Em 1934, eu virei editor-chefe desse jornal.
e me casei em segredo com a minha prima Virginia, que na época tinha 13 anos de idade. Trabalhei 2 anos em Baltimore como editor-chefe do jornal local, então decidi mudar para Nova York e depois para Filadélfia, onde lancei o meu 3º livro. Lá na Filadélfia, acabei me tornando editor-chefe de um outro jornal local, onde eles publicaram vários artigos, críticas e histórias minhas. Então já ganhei uma certa fama naquela época. Em 1939, devido ao grande sucesso que estava fazendo, é lançada uma coleção com 2 livros chamada Histórias Extraordinárias, com vários contos meus e histórias de ficção. Só que naquela época a coleção não fez tanto sucesso, mas eu fiquei sabendo que nos dias de hoje essa coleção foi um marco para a história, onde direcionou um novo rumo para a literatura. O conto da Máscara da Morte Vermelha retrata a história de um príncipe que de repente se vê num reino empestado por uma peste. E essa peste ela era tão forte que as pessoas, quando eram infectadas por ela, acabavam morrendo em 2 dias. E muitas pessoas estavam morrendo naquela época. Então o que o príncipe decide fazer? Pegar os seus súditos mais próximos e se isolar num mosteiro. Então todos eles se isolam no mosteiro e acabam fugindo da peste. E eram muitos súditos que o príncipe levou com ele e deixou os seus plebeus à deriva e as pessoas acabaram morrendo. O tempo passa, durante 6 meses de convivência no mosteiro, o príncipe decide dar um baile de máscaras, para comemorar os 6 meses que eles estavam ali no mosteiro. Então eles vão para um castelo muito luxuoso, com 7 quartos, todos com suítes, cada quarto com uma cor diferente, um relógio enorme que a cada badalada de horas espantava todo mundo com o seu som. Então as horas vão passando, as pessoas vão se alegrando, todas com máscaras, né? E aí de repente, por volta da meia-noite, um ser estranho aparece na festa, com uma máscara vermelha e uma roupa toda ensanguentada. Então, as pessoas começam a morrer na festa, inclusive o príncipe. Quem era essa pessoa com essa máscara? Era a morte. Eu e Virginia vivemos bons tempos na Filadélfia. Minha carreira profissional estava indo muito bem, até que uma notícia familiar acabou abalando toda a estrutura. Minha esposa Virginia foi diagnosticada com tuberculose. No primeiro momento, ela ficou inválida, de cama, mas depois ela acabou falecendo. E o falecimento dela me levou ao vício do álcool. Não cumpria mais os meus compromissos devido a isso, não era mais uma pessoa responsável. E acabei perdendo tudo aquilo que conquistei: amigos, dinheiro, sucesso. Mas nesse momento de pessimismo, de depressão, em 1835, acabei escrevendo o meu poema mais famoso, O Corvo, de 1835, que foi originalmente publicado no jornal em Nova York, onde eu era editor. Esse poema conta a história de um homem que perdeu a sua amada, a Leonor, e que foi uma homenagem que eu fiz para Virginia. E no Brasil, esse poema foi traduzido por Machado de Assis e depois por Fernando Pessoa. O Conto do Gato Preto conta a história de um homem que é apaixonado por animais, encontra uma mulher que também é apaixonada por animais. Eles se casam e vão morar numa casa que tem diversos tipos de animais. Mas o animal predileto da casa é um gato preto. Esse gato preto acompanha os donos para todos os lugares. O tempo passa e o homem acaba se envolvendo com bebidas. E aí numa noite, num ataque de fúria, ele decide sacrificar o gato. Então ele fura os olhos do gato e, não satisfeito, acaba enforcando o gato. E logo em seguida, misteriosamente, a casa começa a pegar fogo. E a única coisa que sobra da casa é uma parede, e nessa parede fica desenhada um gato enforcado com a fumaça que foi produzida pelo incêndio. O tempo passa, eles se mudam de casa, e aí voltando de uma noite boêmia, os dois, o homem e o casal, acaba encontrando um gato muito parecido com o que eles tinham. Um gato preto, com um olho perfurado, e no peito dele, com um pelo branco, o desenho de uma forca. A mulher decide adotar o gato, mas o homem mesmo assim não queria, e acaba odiando aquele animal dentro de casa. Um dia, quando o homem estava subindo o sótão para buscar bebida, o gato quase derruba ele, um susto que ele provoca. Então o homem, muito nervoso, pega o machado para matar o gato.
Só que aí a esposa acaba interferindo e dando uma pancada na cabeça dele. E aí toda a raiva que ele sentia do gato acaba se voltando para a esposa. Ele acaba assassinando a esposa e escondendo o corpo dela na parede da casa. E começa a procurar pelo gato, que desaparece. Com o desaparecimento da esposa, começam a surgir algumas suspeitas e a polícia pede para investigar a casa deste homem. Ele mostra a casa para os policiais, eles vão em todos os cômodos e depois os policiais pedem para ver o sótão. Ele leva os policiais até o sótão e mostra que as paredes são bem rígidas, bem duras, que não tem como fazer nada ali. Mas neste momento um tijolo cai e um grito inumano e muito estranho acaba surgindo dentro do sótão. Então os policiais vão até a parede de onde veio esse grito e começam a tirar os tijolos. E lá encontram o corpo da mulher, já em estado avançado de decomposição, e o gato em cima da cabeça dela. Um ano depois de ter o poema Corvo publicado no Jornal de Nova York, este jornal vai à falência. E um relacionamento que eu estava tendo na época com uma mulher chamada Sara acaba também chegando ao fim devido ao meu envolvimento com álcool. Então decido voltar à minha cidade de Natal e acabo me casando com uma paixão minha de infância também chamada Sara. O meu fim chegou em 1849. Após várias noites de bebedeiras, acabei desaparecendo por 4 dias. E reapareci numa praça, vestindo roupas que não eram minhas e proferindo uma frase durante 4 dias. Senhor, por favor, ajude minha pobre alma. Senhor, por favor, ajude a minha pobre alma. Senhor, por favor, ajude minha pobre alma. Então eu acabo falecendo e nem eu e nem os médicos sabemos do que.